mesmo quando fingimos não ter. Nós homens também temos medo. Os pais têm medo. E corajosa não é aquele ou aquela que não tem medo. Mas corajoso e corajosa são aqueles que, tendo medo, o enfrentam. E por que a gente sente medo? Porque a vida é travessia. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho nos traz a imagem da travessia, a vida desde o dia em que você foi concebido até a última travessia rumo a Deus. A sua vida é uma grande travessia. E no meio dessa grande travessia, nós temos muitas outras travessias. Pensemos, por exemplo, no dia em que você se tornou pai, que você soube que você seria pai. Pensa você que é pai. Aquela notícia, vou ser pai. Junto com a alegria, a preocupação, porque ser pai é uma travessia, marcada por muitas surpresas, muitas boas, mas também muitas difíceis, muitos obstáculos. Você que foi para a escola a primeira vez, eu não sei se você se lembra disso, mas muitas crianças choram muito no dia em que vão para o primeiro dia de aula. Aconteceu isso com vocês, sim ou não? Sim? Comigo não aconteceu, não porque eu não seja chorão, sempre fui muito chorão, até hoje sou, mas é porque eu estava com a minha irmã, a gente entrou junto, então a gente fazia companhia para o outro. Mas eu me lembro como se fosse hoje, primeira vez que eu levei minha irmãzinha para a escola. Chegamos na frente da escola e ela começou a chorar. Aliás, não era a primeira vez, minha mãe já tinha levado, e ela não queria ficar, e eu fiquei com tanta dó da minha irmã, e eu comecei a chorar junto. Eu tinha lá meus 12 anos, eu comecei a chorar junto e disse para a professora, deixa que eu vou levá-la, porque o desespero dela era tão grande. E eu me lembro que a professora, com ternura, mas com firmeza, disse, não, faz parte, pode deixar que a gente vai cuidar. E depois a minha irmã ficou bem. Para dizer que ir para a escola a primeira vez, sair de casa, ir para a faculdade, se aventurar numa profissão, isso também é travessia. E a travessia é marcada sobretudo pela novidade. Tudo aquilo que é novo causa medo em nós, causa um temor, até o ponto que algumas pessoas são paralisadas pelo medo. O medo faz parte do nosso processo humano e nos ajuda a nos proteger, nos autoproteger, mas o medo em excesso pode nos paralisar. Agora voltemos-nos para o Evangelho. Os discípulos, com certeza, estavam muito cheios de si. Vocês sabem por quê? No domingo passado, Jesus, o que ele fez? Ele fez a multiplicação dos pães. Ele saciou uma multidão que estava faminta, e ele estava ganhando fama. Quem de nós não gosta de ser amigo de alguém famoso? Aliás, quando a gente vê alguém famoso nos seguindo, né, no Instagram, na rede social, a gente fica todo cheio, não é? Todo mundo gosta, né, de ter amizade com quem é conhecido, com quem é famoso, uma coisa nossa humana. Ora, os discípulos com certeza estavam muito cheios de si, e pensavam que talvez o discipulado fosse marcado só por glórias, e essa experiência mostra que não. Jesus está ali se despedindo da multidão, e diz que eles avancem pelo mar. Meio estranho, né? Eu faria a pergunta, mas como você vai vir? E olha que bonito, a primeira lição, e vejam bem, quando você olha para esse texto, se você ler esse texto ao pé da letra, sem considerar a teologia, a catequese, a palavra catequese vem do grego e significa fazer ecoar a palavra de Deus, você empobrece muito esse texto, se você simplesmente lê-lo como uma descrição jornalística. Esse texto está cheio de ensinamentos. Ele foi escrito mais ou menos no ano 80 depois de Cristo, portanto mais ou menos 30 anos depois da ressurreição do Senhor, e os cristãos estavam desanimados. Essa comunidade nascente, representada pelos discípulos, estava desanimada, acabrunhada. Por quê? Porque era um período de perseguição. Os imperadores romanos perseguiram o cristianismo nos seus inícios. Então esse texto ele tem uma riqueza teológica muito grande, uma catequese, um ensinamento profundo que é atual para nós. Então esses discípulos são enviados à frente, no seu barco. E o texto do Evangelho diz que eles no mar da Galileia, e na verdade é um grande lago, eu tive a oportunidade de ir em Israel, o lago de Genezaré, o mar da Galileia,
é um lago de 21 quilômetros de comprimento, 12 de largura, e ele é tão grande que ele é chamado de mar, quando na verdade é um lago. E o Evangelho diz então que essa barca com os discípulos avançam e ela enfrenta a tempestade, ventanias, ondas fortes. E veja que bonito, Jesus está lá orando ao Pai, mesmo sendo filho de Deus, ele precisa dessa intimidade, desse contato, desse entreter-se com o Pai, mostrando que nós também precisamos nas nossas travessias tirar esses momentos para subir a montanha, não uma montanha física, mas a montanha que pode ser o seu quarto, que pode ser aqui a igreja, aquela capela, às vezes o carro, às vezes até a moto, conversando com Deus, se entreter com Deus. E os discípulos então são lançados no mar. O mar, no contexto bíblico, é símbolo da habitação do mal. Quando alguém aqui já se afogou? Alguém já se afogou? Já se afogaram? Eu já me afoguei 2 vezes, uma vez em Fortaleza e outra vez numa ilha francesa chamada L'Île de l'Errance. Eu brinco assim, que se eu tivesse morrido lá, pelo menos teria sido uma morte chique, já pensou? Padre Leomar morre na L'Île de l'Errance. Deus me livre, né? Mas quase morri. E por que a água é símbolo nesse contexto bíblico do mal? Porque a gente perde forças, a gente se sente totalmente engolido, a gente se sente totalmente tomado, a gente perde as forças, a gente fica num desespero danado quando a gente está afogando. Então a água é símbolo do quê? Da habitação do mal. Esse mar é o símbolo da habitação do mar, que está indo contra essa barca, que naquele contexto simboliza a igreja nascente, mas que para nós pode significar a barca da nossa vida. Nessa travessia, quantas vezes a barca da sua vida também não foi agitada por ondas, por ventos? Essa barca pode significar a sua família, nesse momento atual, das coisas que você tem enfrentado, quantas dificuldades nessa travessia. E olha que interessante, eles estão ali sendo jogados de um lado para o outro, pela força das ondas e do vento, e de repente eles veem alguém andando sobre as águas. Imagina isso. E andar sobre as águas significa o quê? Significa ter o domínio sobre o mal. Quando o Evangelho nos mostra Jesus andando sobre as ondas, significa Ele tem o poder sobre o mal, Ele tem o poder sobre essas ondas revoltas, que ameaçam a barca da nossa vida, da nossa família, da igreja. Mas olha que interessante, como acontece na nossa vida, os discípulos pensam que Jesus era o quê? O que eles pensam que Jesus era? Olha que coisa linda, fantasma, E olha, a palavra mostra que eles sentiram medo, aqueles homens ali, chamados por Jesus, eles sentiram medo e pensaram que era um fantasma. Quantas vezes na nossa vida, quando Deus se manifesta, nós também pensamos que Ele é um fantasma? E às vezes Deus se manifesta em realidades que nós consideramos como algo ruim, é Deus. O que eu quero dizer com isso? Na vida, às vezes, Deus está lá presente. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo do Papa Francisco, um Papa com um carisma excepcional, que falava do Evangelho de uma forma muito próxima de nós, que falava do cuidado com a criação, que falava com o cuidado com os pobres, que falava do cuidado com os imigrantes, nas suas travessias também. E quantas vezes ele não foi satanizado, não foi perseguido dentro da própria igreja. Então às vezes aquilo que é de Deus a gente considera como fantasma, e aquilo muitas vezes que aparece como coisa de Deus, na verdade são verdadeiros fantasmas. Eu diria até mais, são verdadeiros diabolos. Diabo é aquele que divide, gente que usa o nome de Deus para justificar a violência, gente que usa a religião para disseminar o ódio, preconceito, pessoas que se auto-intitulam ungidos. Tomem cuidado com todo aquele e aquela que se diz escolhido e que sataniza o outro diferente. Tomem cuidado, normalmente são falsos profetas. E apesar disso, existem muitas pessoas que, olhando para esses fantasmas, para esses diabolos, pensam que são Deus, e não são Deus. Ou às vezes, como acontece com Elias na primeira leitura, Elias está fugindo de Jezabel, está cansado, e ele então vai para uma gruta, e ele quer se encontrar com Deus, ele volta à fonte do seu amor, e ele procura Deus. Deus não está na ventania, Deus não está no terremoto, Deus se revela na brisa mansa,
Nós muitas vezes procuramos Deus em coisas espalhafatosas e podemos nos enganar. E Deus está na brisa. Eu me lembro de um senhor que frequentava uma outra igreja, e com todo respeito a ela, mas é esse tipo de comunidade que muitas vezes faz uma lavagem cerebral nas pessoas, e apesar disso ele trazia a criança dele para fazer a catequese na paróquia onde eu trabalhava. Ele dizia, ela quer fazer aqui, então eu trago. E eu falei, por que você não vem aqui, que você vai lá? Ele falou, porque lá tem muita gente. O critério dele, para discernir se Deus tal não está, é que tem muita gente. Olha, nem sempre esse é um critério sábio. Foi uma multidão também que disse, crucifica-o. Foi uma multidão também que escolheu Barrabás. Então veja, os discípulos, eles confundiram Jesus com um fantasma. O que nós precisamos nesse mundo de hoje, de modo especial na atualidade, é pedir a ajuda da Dona Dirce. Vocês conhecem a Dona Dirce, sim ou não? Vocês conhecem a Dona Dirce? Vocês conhecem já, né? Quem que é a Dona Dirce? Discernimento. Vejo que vocês prestam atenção. Pedir discernimento, pedir a capacidade de discernir a realidade, ver onde está realmente a presença de Deus e onde há fantasmas de fato. Por quê? Porque hoje há muitos falsos profetas, há muitas fake news que nos enganam. Bom, quando Jesus diz então que é Ele, Pedrão, sempre Pedrão, Senhor, se és Tu, manda-me que eu vá ao seu encontro. E Jesus fala, vem, que nas nossas travessias nós precisamos aprender a enfrentar as nossas tempestades, as nossas ventanias, essas ondas revoltas. E ele começa a andar, mas a hora que ele talvez distraia o seu olhar, que deixa de fixar em Jesus e fixa-se sobretudo no seu medo, o que acontece com ele? Ele começa a afundar. Isso mostra o que é a humanidade nossa, a humanidade dos discípulos e discípulos de Jesus. O fato da gente dizer que a gente é cristão, que a gente acredita, não significa que sejamos perfeitos, não significa que a gente não vai ter dúvida, não significa que a gente não vai fraquejar, faz parte do nosso processo. A nossa vida é um levantar e cair, até o dia que o Senhor nos levantar de uma vez por todas. Essa é a vida é conflitos, a travessia é marcada por conflitos. E o que é bonito perceber em Pedro, é que apesar desse seu fraquejo, dessa sua limitação, ele fala, salva-me, Senhor. Porque ninguém caminha sozinho, nós não somos uma ilha, precisamos uns dos outros, precisamos de Deus que se manifesta de várias formas na nossa vida. Quando eu era criança, vou contar um segredo para vocês, quando eu tinha 4 anos, morava num quintal onde tinha marcenaria, onde meu pai trabalhava no fundo, os donos tinham uma casa lá, a gente morava na casa bem no meio, e eu convivendo com os marceneiros, um dia aprendi um palavrão, que eu não vou falar aqui, claro. Aprendi um palavrão, nem sabia o que era. E um dia meu pai chamou minha atenção, eu fiquei bravo com ele, é o dia dos pais, né? Vou lembrar do meu velho. Eu falei um palavrão para meu pai, e meu pai, com a pedagogia daquela época, disse, vai ficar de castigo lá no escuro da marcenaria. Meu Deus, para mim aquilo ali era um breu, era a habitação de todos os fantasmas. Eu tinha um terror, um medo danado, e eu comecei a chorar desesperadamente, e meu pai foi me levando, e eu lá naquele desespero, quando eu cheguei bem perto daquele escuro, pensando que eu ia ser atacado, eu sinto uma mãozinha que toca a minha. Sabe de quem que era? Da minha irmã de 3 anos, da Leonice. Ela foi lá e pegou na minha mão, e aquilo que poderia ter sido um trauma, acabou sendo uma diversão, porque a gente começou a brincar, a criança junta começa a se ajudar um ao outro. Então muitas vezes Deus, Ele se utiliza de pessoas, de situações, para nos levantar. Como é bom quando a gente está numa situação de penúria, de sofrimento, de precariedade, que alguém disse, de alguma forma, movido para escutar, com uma mão, com uma palavra, com um gesto, coragem, sou eu estou aqui, você não está sozinho, você não está sozinha. E é muito importante para nós, de modo especial para nós homens, aprendermos a pedir ajuda. Nós homens, vivendo nessa sociedade machista, patriarcal, que diz que a todo momento que a gente tem que ser forte, que a gente não pode chorar, que a gente não pode levar desaforo para casa, muitas vezes nós nos matamos, nós matamos a ternura em nós, nós matamos a bondade em nós, nós matamos a nossa humanidade e desumanizamos as nossas relações com a esposa, com os filhos, com os nossos amigos, com Deus.
Então é preciso pedir ajuda, pedir, olha, preciso de ajuda, me levanta. E aí o Senhor vai mandar, porque a grande mensagem de Jesus para nós hoje é: nessa travessia você não está sozinho, você não está sozinho. O Senhor se coloca junto contigo para vencer essas batalhas, para vencer essas ondas, para vencer essas ventanias. E é bonito que quando Jesus vem, entra na barca, aí tem a calmaria. Muitas vezes o que nós precisamos é levar Jesus para a barca. E vejam bem, vejam bem, gente, levar Jesus para a barca não significa ficar fanático, fundamentalista, porque tem gente que pensa que crer em Jesus é falar de Jesus o tempo todo. Tem gente que fala de Jesus o tempo todo, mas não tem nada de Jesus. É gente insuportável, gente fingida, hipócrita, gente que na sua frente é um santo, mas por trás, nas costas, muitas vezes age com punhaladas. Não. O que mostra que de fato nós somos cristãos de Jesus, o que realmente mostra que nós temos uma fé autêntica em Jesus, é quando essa fé que nós professamos com a nossa boca se transforma em vida. Quando Jesus, o ensinamento de Jesus, ele influencia o seu modo de se relacionar em família, na comunidade, no trabalho, nas relações de negócio. Quando Jesus, o ensinamento de Jesus, ajuda você a se relacionar com o mundo, com a criação, porque tudo isso é obra de Deus. A criação é obra de Deus. Como dizia o Papa Francisco, tudo está interligado. E o que acontece com a criação, o que acontece com os imigrantes, o que acontece com os pobres, o que acontece com o mundo, tem a ver conosco. Essa é a nossa casa dada pelo Senhor. E é bonito que eles fazem essa profissão de fé, mas como eu disse, a profissão de fé melhor é aquela que nós mostramos pela vida, não só pelas palavras, até o dia em que fizermos a nossa última travessia, porque o nosso grande horizonte é o quê? É a vida junto de Deus. Então nessa grande travessia da vida, diante dos seus medos, lembre-se, coragem, sou eu, não tenhais medo, disse Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.